Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Um homem e seu tempo. Como as transformações políticas e religiosas ocorridas no início do século XX, na primeira fase da República, foram vivenciadas por Dom Cabral. Ele foi o primeiro bispo, o primeiro arcebispo de Belo Horizonte. No programa de hoje, eu converso com o professor historiador Eduardo Alves de Souza. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC-Minas e realizou um trabalho sobre Dom Cabral e o catolicismo em Belo Horizonte. Ele se concentrou no período de 1922 a 1936 do governo de Dom Cabral aqui em Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Eduardo, um prazer receber você aqui e saber sobre esse seu trabalho e como é que Dom Cabral lidou com aquelas questões ali do início do século XX, a implantação da República. Vai ser muito bom saber sobre isso no programa de hoje. Ok. Acompanhe no Religare as notícias da nossa programação. Você pode acessar o site da TV Horizonte. O nosso endereço está em tvhorizonte.com.br. No canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, compartilha e comenta os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de visitar a nossa página lá no YouTube e acessar os nossos vídeos. Eduardo, você como historiador, inclusive mostra muito dessa sua formação como historiador na sua pesquisa de mestrado em Ciências da Religião na PUC-Minas. Como é que o seu olhar, de historiador passou a se interessar, por uma pesquisa sobre religião e política, especialmente sobre Dom Cabral e as questões ali da Primeira República, praticamente na implantação então da República no nosso país? Sim, esse interesse começou ainda na graduação, quando eu fazia parte de um grupo de pesquisa da história cívica em Belo Horizonte, do 7 de setembro, festa cívica, e pesquisando os jornais da época, eu deparei com questões da cidade que tem uma formação republicana, laica, ela não pode ficar sem o símbolo católico ou sem a presença deste catolicismo. E isso quem estava dizendo era um jornalista em seu artigo. Então eu comecei a perceber, dentro dessa formação, desses primeiros anos da capital, a falta ou essa presença da igreja ou de um bispo nessa cidade. Então eu comecei a perceber que com a formação da cidade, com essa ideia de república, não ficou esse espaço delimitado, como ocorria no Brasil colônia, de uma igreja, da presença da igreja católica. Então, o estudo parte daí desse primeiro momento. Desse ponto, né? E você se concentrou no seu estudo num período específico, né? Dom Cabral foi bispo em Belo Horizonte de 1921 a 1967. É verdade que ali os últimos 10 anos, adoentado, ele teve o auxílio de Dom João Rezende Costa como arcebispo coadjutor. Então esse é o período de Dom Cabral, mas você se concentrou num período menor, ali de 1922 a 1936. Por que estudar este período da atuação de Dom Cabral em Belo Horizonte? O que esse período tem de especial? Sim, em 22 a formação da diocese, a chegada do bispo, 36 é o Congresso Eucarístico de 1936, que ocorreu aqui em Belo Horizonte. Então, peguei este período, um período que Dom Cabral, este primeiro momento de Dom Cabral, de suas ações, de sua manifestação como bispo, e esse fechamento com o Congresso Eucarístico, que vai aí demarcar então a presença do bispo na cidade. Arquidiocese, Belo Horizonte foi feita arquidiocese alguns anos depois. Alguns anos depois, já no finalzinho, já 1924. Tá? Parece que 1º de fevereiro de 24. Bom, quem é que foi esse Dom Cabral, sergipano, com formação na Bahia, segundo bispo de Natal, primeiro bispo e arcebispo de Belo Horizonte? Uma personalidade, vou dizer assim, daquilo que eu vou percebendo durante o estudo, uma personalidade muito forte. Até o capítulo que eu vou tratar sobre Dom Cabral, eu deixei um título lá, O Bom Soldado de Cristo, que ele tem essa ideia mesmo de um combate, de combater aquilo que ele achava, ou que as doutrinas da igreja dizia que não era da fé católica, ou que não pertencia ao catolicismo, ou que poderia atrapalhar o catolicismo. Então ele foi esse soldado mesmo, ele tinha essa ideia de que ele estava na cidade para lutar contra todo o mal que rodeava a igreja católica. Esse grande mal tinha a ver com aquele novo ordenamento político? Esse era um
um, um alvo assim, preferencial, ou outras transformações culturais também foram objeto da atenção de Dom Cabral? Aí nós podemos falar, a própria República, ele vai falar por muito da questão da República laica, o Estado que não tem a presença de Deus. Ele vai falar também das questões de algumas ideias ou algumas outras religiões, como, por exemplo, o protestantismo, o espiritismo, os movimentos sociais que vão surgir nesse momento na Europa e que vão chegar essas ideias também quando vai chegando ao Brasil. Ele também vai lutando contra esses, digamos, este mal, que ele considera como um mal para a sociedade brasileira. Como é que era o movimento assim, da presença das outras religiões? Você chegou a verificar isso? Você tem interesse, né, também nessa temática? Não é? O que ele foi vivenciando concretamente, né, nesses primeiros anos, inclusive, da nossa cidade, né, aqui de Belo Horizonte? Se a gente perceber, a própria cidade, na Praça Raul Soares, nós temos uma igreja, um templo protestante. Né? Sim, então, a Igreja Batista. A Igreja Batista. Igreja então, Batista. Diferente daquele modelo colonial em que você tem na praça principal a Igreja Católica, até mesmo acima do poder do Estado, aqui nós temos o poder do Estado acima, Praça da Liberdade. Uma outra praça importante, nós temos um templo protestante. Você já tem a demarcação também de um certo espaço protestante dentro da cidade, com até algumas escolas protestantes. Então, ele percebe que ele precisa ter uma ação para que esse catolicismo não venha perder os seus fiéis diante dessa cidade, com esse novo modelo de formação. Foi no governo dele que ele conseguiu, entre uma negociação aqui e outra ali, vende um imóvel, compra outro, tem toda isso tudo está registrado, não? Ele conseguiu construir o palácio, né, ali na Praça da Liberdade, conseguiu localizar, digamos assim, a sede administrativa, né, o Palácio Episcopal, junto da sede. Isso faz parte dos planos dele Quando eu de falo governo, assim? que a cidade foi projetada e ali está a presença do Estado, na Alameda principal, à frente está lá o palácio, e de repente alguém, não, mas ali tem o Palácio Episcopal ao lado, mas o Palácio Episcopal foi construído depois, justamente com essa ideia de marcar a sua presença ali junto ao Estado, dizer a igreja está presente, eu estou aqui presente também, participando dessas ações da cidade. Sim, porque antes eu acho que era na rua Espírito Santo, na rua Mato Grosso do Sul, que ficava a sua sede ali. Sim, sim. E ele também era interessado em construir uma catedral, né? Algo que Belo Horizonte até hoje tenta construir, né? A ideia de construir uma catedral com toda uma importância no seu tempo, na sua arquitetura, que era uma ideia também de ter a catedral na cidade, né? De ter a sua representação através da catedral. Sim, sim. Aquela região ali da Boa Viagem era então aquela primeiro lugar ali do Arraial, né? Do Curral del Rei. Do Curral del Rei, era onde começa literalmente, né, a cidade e daí com a formação desse novo espaço, você tem a igreja que vai passar por algumas transformações, mas que está ali, mas que não é uma representação de uma catedral, pensando numa cidade projetada através do modelo republicano. E o que ele queria era justamente isso. Marcar o espaço. Era marcar ele queria colocar, acho que na Afonso Pena, não era? Isso, ali na praça, ali, colocar a catedral como uma forma das pessoas entenderem a sua presença na cidade. Sim. Vamos voltar a falar da República nesse final de primeiro bloco, né? Quais são as características da República, né? Você falou do Estado laico, incomodava, né, bastante a Dom Cabral, mas que outras características ou que elementos, né, a República trouxe diferenciando a relação do Estado com a Igreja? Sim, com a formação da República, com a proclamação da República, no modelo imperial estava lá presente o padroado régio. Com a proclamação da República, a Igreja, ela não tem, o Estado ele não tem uma religião oficial. Então, isso deixou a Igreja Católica fora da participação, da formação dessa República. Então, algumas ações que estavam sobre a responsabilidade da Igreja, como, por exemplo, casamento e outras ações, ficaram por conta do Estado, né? Isso incomodava os bispos ou a Igreja no Brasil,
que fica fora dessa nova república e que não tem essa participação como antes, tanto na colônia quanto no Brasil Império, com a presença, com a manifestação da igreja nesse período. Surge aí um tipo de catolicismo militante, uma marca dessa época. A ideia de retomar essa república, de tomar a força no sentido de participar, de fazer, de ter a sua influência nessa república, nessa formação republicana, nesse novo modelo político do Brasil aí no início do século XX. Eu senti no seu trabalho um tom assim quase bélico, né? Acho que a ideia de combate, a ideia de que ele utilizou armas como, por exemplo, o jornal, né, que foi o Horizonte, e também através da educação. Esse clima foi assim tenso? Você como historiador percebeu esse tipo de tensão assim? Era tão belicoso assim Eu vou dizer belicoso no sentido que esse jornal ele colocava alguns assuntos questionando ações do governo, ações da sociedade deste momento. Então ele vai criticar os bailes, as festas, ele vai dizer como deveria comportar uma mulher casada. Sim. Ele vai dizer que dentro dessa cidade tinha uma necessidade de criar um seminário para a formação de pessoas para trabalhar ao seu lado, para combater, para atuar com o catolicismo. Vamos conversar um pouco mais então no segundo bloco sobre estas questões. Tem muita coisa interessante para a gente seguir falando sobre Dom Cabral neste período. O professor Eduardo veio aqui falar hoje no Religare sobre a atividade de Dom Cabral nos primeiros anos do seu governo como arcebispo de Belo Horizonte. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o professor e historiador Eduardo Alves de Souza. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós estamos conversando, não é, Eduardo, sobre Dom Cabral e um período em que do governo dele como arcebispo de Belo Horizonte, esse período que vai de 22 a 36. Você parou ali no Congresso Eucarístico realizado em Belo Horizonte naquele ano. Coincide aí com essa Primeira República, né, os primeiros anos da República no Brasil. Nós falávamos no final do primeiro bloco sobre a personalidade, a atuação dele, um tom assim de disputa, né, entre o catolicismo e a liderança de Dom Cabral aqui em Belo Horizonte e aspectos políticos e culturais da época. Quais foram, então, os instrumentos, né? Você chama de as armas, né, que ele utilizou, porque ele também era caracterizado como um combatente, né? O bom soldado de Cristo era como ele era identificado. Durante a pesquisa fui percebendo que alguns autores e pessoas que conviveram, que escreveram a respeito de Dom Cabral, que vão tratar ele com esse sentido de combatente, daquele que está lutando em prol da Igreja Católica. Então ele vai utilizar, quando eu falo que quando eu escrevi na dissertação que ele está lutando com algumas armas, e essas armas eu coloquei educação e o jornal O Horizonte, que ele vai então tratar, utilizar da educação como um modelo dentro desse Estado laico, nessa república que a religião e Estado estão separados e que a educação, não se tem uma educação religiosa. Então, para ele, é necessário formar pessoas, formar jovens para ajudar nessa evangelização e nesse combate da igreja com relação à república, essa república laica. Então, ele vai investir com relação à educação, vai lutar em favor disso, portanto, ele vai conseguir com que o governador, no entanto, o presidente do Estado naquele período, vai conceder a volta do ensino religioso, ensino religioso uma vez por semana nas escolas. Isso vai acontecer aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e depois com Getúlio Vargas também fazendo essa abertura do ensino religioso no Brasil. Então, isso demonstra que nesse momento, nesse embate ou nessa persistência de fazer o catolicismo, de ter essas armas, ele vai conseguindo sim esse espaço.
na questão do jornal, ele vai utilizar este jornal como ele vai escrever sobre as ações dessa sociedade em Belo Horizonte, das festas, as questões políticas. Então, o político que é contrário às questões da igreja, ele vai publicar no seu jornal. Então, isso tem uma influência muito grande, porque na hora de votar, a maioria da população é católica, então votar naquele em quem o bispo está dizendo. Se ele fala mal de algum, ou se ele cita alguém nesse momento, votar nesse indivíduo é votar contra também o bispo da capital. Entendo, entendo. Das ações na educação, nós poderíamos destacar a criação do seminário também, não? O Seminário Coração Eucarístico de Jesus, Seminário Arquidiocesano, e que mais tarde, já no final do governo dele, já não é o período que você estudou, deu as bases também para a criação da Universidade Católica, hoje a PUC Minas, né? Parece que juridicamente, inclusive, foi consolidada no período de Dom João Rezende Costa, lá no seu início, né? Depois Dom Serafim, hoje Dom Valmor. O Horizonte foi um bom assim, documento, né? Foi um lugar onde você encontrou muitas informações sobre este período. Eu utilizei o Horizonte como fonte primária, né, para ter informações e até para falar desse combate, né, porque ali está presente o texto, né, ele escreve, ele diz muita coisa com relação a essa igreja em Belo Horizonte e aumentar o número de fiéis em Belo Horizonte. Então, o Horizonte serviu de fonte primária para pesquisa. Sim. O fato de ter escolhido o Congresso Eucarístico como um ponto assim de divisor, né, até onde a sua pesquisa é bastante significativo, né? O lema da Eucaristia estava presente enfim, no objetivo do trabalho dele, né? Ele se identificava ali o seu lema era perdão, pela Eucaristia vive Cristo em nós, né? Então esse tema da Eucaristia era forte no trabalho. O nome do seminário, inclusive, né, também tem a ver com isso. Qual que é a importância da Eucaristia na perspectiva política e religiosa, né, Dom Cabral? Eu percebi, né, alguns dados que ele vai dizer que é aproximar a nação a Cristo. Essa ideia de levar a nação a encontrar com Cristo, como se a República fizesse essa separação entre a sociedade ou a sociedade brasileira com aquilo que já havia sido feito pela Igreja Católica. Então, a ideia é aproximar, fazer com que esses fiéis se tornem mais participantes dessa Igreja, né? Que não seja apenas fiéis nominais, né? Que diz, eu sou católico, mas que não participa da Igreja, mas sim ter essa participação, ter este envolvimento dentro da Igreja Católica. Sim. Ele parece também que se caracterizou na luta pelo direito dos trabalhadores, né? Organizou também o movimento dos leigos em Belo Horizonte. Como é que é essa característica de Dom Cabral? Essa luta em torno do operariado tem a ver, o que eu percebi, com relação ao momento crítico que o Brasil passa por este momento aí, década de 20, década de 30. Né? E olhando a questão, as questões de fora, com relação à Europa, aquilo que estava acontecendo, as transformações entre Primeira Guerra Mundial e todo esse período entre guerras, nós vamos perceber um surgimento de um socialismo, de um movimento com relação ao operariado no mundo e o medo que este movimento ele chegue até a cidade, ele chegue até esse espaço. Então já pensando em proteger esses operários e até mesmo promovendo as ações com relação a esses operários. Até que ponto que esse operário ele pode reivindicar os seus direitos, como reivindicar os seus direitos. Então ele vai ensinar também esses operários a reivindicar os direitos dentro de um viés cristão católico. Agradecer pelo patrão, agradecer pelo trabalho, ver qual a cooperação com relação a este trabalho que pode melhorar, mas dentro de um diálogo cristão. Sim, sim. Então, com essas marcas, né? A organização dos trabalhadores com estas marcas.
Um elemento que você destacou ali no ano de 1928 foi um congresso relacionado à catequese, né? Congresso catequístico. Isso. Eu até fui ao seu texto para confirmar essa expressão, é assim mesmo, Isso, né? Congresso Catequístico de 1928. Que medida ele foi um marco aí na administração da Arquidiocese no período de Dom Cabral? Porque neste congresso, né, quando se está fazendo a discussão da relação da religião em Belo Horizonte com relação à educação, recebe a aprovação, sim, então, do presidente do Estado, Antônio Carlos de Andrade, a aprovação para a liberação para o ensino religioso uma vez por semana nas escolas. Então, começa aí a aproximação. Ele tem uma conquista com relação à educação religiosa e ele consegue aproximar, nesse momento que eu percebi, a aproximação do poder religioso com o poder do Estado. Então, ele faz essa aproximação que, nesse momento da Primeira República, foi um pouco conturbado, mas aqui fica visível aqui essa participação entre poder religioso e poder político. Hoje a legislação garante a oferta, né, obrigatória do ensino religioso, a matrícula é facultativa nas escolas públicas, mas o ensino religioso não é confessional. O que ele fez foi garantir um espaço para o ensino religioso confessional. É isso? E que a participação ali você não tem um espaço para o protestante, você tem um espaço para o catolicismo nesse ensino religioso, nesse ensino ali que ele recebe aprovação. Do trabalho de Dom Cabral, assim, em resumo, para a gente fechar a nossa conversa, você destacaria outros elementos que nós não chegamos a conversar aqui, ou desses elementos, como é que você estabeleceria assim, uma síntese, não, desse período que você estudou de Dom Cabral, de 22 a 36? Sim, a participação aí nesse momento de políticos no seu trabalho como bispo em Belo Horizonte. Então, alguns eventos que aconteceram na cidade de Belo Horizonte e que tem a participação de políticos junto a Dom Cabral. Então, que no início, quando tem o primeiro momento, o início, a chegada de Dom Cabral, não tem a participação do Estado. O presidente do Estado não compareceu ao evento. Agora, neste final, a participação dos políticos com festas e que Dom Cabral está realizando, percebe-se isso neste momento, algo que no início não era muito comum. Então, percebi que estas armas, por isso que eu utilizei o termo armas e combate, ele foi conquistando alguns objetivos durante essa trajetória de 22 até 1936. Então, ele foi construindo um diálogo. Um diálogo, né, entre igreja e Estado. Sim. Ele exerceu influência também em outros setores da igreja do ponto de vista nacional? Eu percebo que, diante dessa, até mesmo essa aprovação do Congresso Catequístico, ele tem um olhar para este bispo em Belo Horizonte. Tem uma incidência, assim, nacional, né, do Partido de Belo Horizonte. Que a partir desse momento, então, ele tem uma representação no Brasil com relação àquilo que ele está conseguindo fazer nesse Estado republicano. Sim, sim. Muito bem, Eduardo. Olha, muito obrigado pela sua participação, né, aqui. Parabéns pela sua pesquisa e desejo aí um bom desdobramento, né, para os estudos aí nesse período e da relação entre política e religião, que é o pano de fundo, né? E parabéns também aos seus orientadores, né? Okay. O Mauro Passos no primeiro momento, depois o professor Wellington Teodoro, né, lá no programa de pós-graduação. O Religare, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, que são os nossos cursos de especialização, curso de mestrado, curso de doutorado. Você pode acessar tudo isso através da nossa página na internet, que fica em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez ao Eduardo, agradeço à nossa equipe e agradeço a você pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.